Então, quer dizer, os legisladores da União Europeia, preocupados com os dados, no caso, nesse primeiro momento, dos cidadãos daquele continente, há 2 anos atrás, criaram a lei e falaram, olha, no dia 25 de maio de 2018, é o prazo de 2 anos, mais ou menos, para você se adequar. Então, é isso. Exato. As empresas tiveram 2 anos para elas se adequarem à legislação, para aplicarem o que a lei diz. E interessante, o regulamento, ele traz a lei e ele diz de que forma as empresas, as corporações, como ele assim chama, o regulamento, devem aplicar a lei. Sim. Então, ele, inclusive, ele fala de um modelo de aplicação de cautela de dados, de proteção desses dados. A própria lei, ela diz o que é e como fazer para que você esteja em conformidade com a lei. Exatamente. Eu sempre vi o termo em inglês, mas eu não gosto dessa... Compliance. Não, compliance não. Vamos falar, né, em conformidade. Eu acho mais interessante, mais adequado para a nossa realidade. E aí, basicamente é isso. A lei, ela é uma lei robusta e ela protege, a intenção é a proteção, é mitigar os abusos e a proteção dos dados. E aí é que vem o pulo do gato, né? Existe aí uma questão, uma dúvida recorrente, que essa lei é para proteção somente dos cidadãos europeus. Olha, você já adiantou o assunto, porque é realmente isso. Para mim, né, como leigo, enfim, bom, uma lei europeia, cidadãos europeus, de repente você pensa assim, não, você tem um cara que tem dupla cidadania, então o cara está aqui no Brasil, ok, tudo bem, é aplicável. Mas eu já ouvi alguns amigos dizendo, olha, não é bem assim não é só para os cidadãos europeus e tal. Eu falei, pô, mas como assim? Enfim. E aí, diz aí pra gente, é só naquele cercadinho ali da Europa? Qual é o escopo dessa lei? Pois é, essa lei, ela afeta o globo, né? Ela afeta empresas no mundo inteiro. E aí, para você saber se a sua empresa, ela precisa, né, se adequar ao regulamento, existem 3 perguntas que a própria lei te dá. Inclusive então, aqui no Brasil também, né? Empresas brasileiras. Empresas brasileiras, estou olhando aqui para o nosso pedaço, né? E que as empresas brasileiras precisam se preocupar, né? Se não se preocuparam, tiveram 2 anos para se preocupar, né? E aí, se não se preocuparam, precisam se preocupar agora, ter um olhar mais atento sobre os dados, a recolha e processamento de dados pessoais, né? Então, a primeira pergunta está no artigo, o artigo 3º da lei. Ela diz o seguinte, ela pergunta se você é um controlador ou um processador de dados com base na União Europeia. Tá? Aí isso é que leva a esse questionamento, ou até essa indução de que a lei protege os dados somente de cidadãos europeus. Então, sou uma empresa europeia, já cai na primeira pergunta. Na verdade, você é uma empresa brasileira, com um processador, ou que processa dados, ou que controla dados lá, com o endereço lá, você já está dentro do regulamento. Já precisa estar em conformidade com o regulamento. Primeira pergunta, né? Na segunda pergunta, ela diz assim, você oferece produtos ou serviços para cidadãos residentes, na União Europeia? Tira cidadãos. Para residentes na União Europeia? Se sim, se a sua resposta for sim, a sua empresa também precisa estar em conformidade com o regulamento. Você precisa se adequar. E aí a gente não está falando, veja bem, o pulo do gato está em residentes na União Europeia. A gente não está falando a lei não fala cidadãos europeus. A lei fala residentes na União Europeia. Então ela está englobando tanto o cara nascido na Europa, lá, por exemplo, um cara francês, quanto o imigrante, por exemplo. O que reside na União Europeia, está lá, reside na União Europeia, e você oferta algum tipo de serviço, ou você oferece algum produto para ele, você já tem que cumprir o regulamento.